Imagina acordar um dia e descobrir que a equipe mais famosa da história da Fórmula 1 pode simplesmente desaparecer do campeonato. Não é uma equipe pequena, não é uma equipe que acabou de chegar, é a Ferrari. A única equipe que participou de todas as temporadas da Fórmula 1 desde o primeiro campeonato da história. A equipe que construiu uma das maiores marcas do esporte. Mas em 2009, algo que parecia impossível aconteceu. A Ferrari ameaçou fazer aquilo que ninguém imaginava, abandonar a Fórmula 1. Uma guerra começou nos bastidores, de um lado a FIA tentando mudar o futuro da categoria, do outro a Ferrari dizendo que preferia sair da maior competição do automobilismo mundial, aceitar aquelas mudanças. E essa decisão quase criou uma Fórmula 1 completamente diferente. Mas por que a Ferrari chegou nesse ponto? Porque a equipe mais tradicional da história ameaçou abandonar o campeonato, que ajudou a construir. Essa é a história do dia em que a Ferrari quase deixou a Fórmula 1 para trás. Em alguns momentos, a Ferrari chegou ao limite. A equipe mais tradicional da Fórmula 1 chegou a ameaçar abandonar a categoria, onde construiu sua própria história. Mas como uma equipe tão importante chegou ao ponto de pensar em sair da Fórmula 1, essa é a história do dia em que a Ferrari quase deixou tudo para trás. Mas eu quero saber de você, o que você acha da Ferrari na atual Fórmula 1? Já comenta aí embaixo, deixa o teu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com aquele teu amigo que é torcedor da Ferrari. Para entender essa história, primeiro precisamos entender algumas coisas. A Ferrari nunca enxergou a Fórmula 1 como apenas uma competição. Para muitas equipes, a Fórmula 1 é um negócio. Um campeonato onde você desenvolve tecnologia, busca patrocinadores e tenta vencer corridas. Mas para Enzo Ferrari, o fundador da marca, correr era algo muito maior. Era uma parte da própria identidade da Ferrari. Existe até uma frase famosa atribuída a ele: eu construo motores e vendo carros para financiar minhas corridas. Ou seja, os carros de rua existiam para manter viva a paixão pelas pistas. A Ferrari não queria apenas participar da Fórmula 1, ela queria ser parte dela. Mas existe um problema em ser a Ferrari. Quando uma equipe pequena perde, poucas pessoas se importam. Quando a Ferrari perde, parece que o mundo inteiro está assistindo. Na Itália, a Ferrari não é apenas uma equipe de corrida, ela faz parte da cultura do país. Milhões de pessoas acompanham cada corrida esperando uma vitória. E essa paixão também cria uma pressão enorme. A Ferrari não podia simplesmente ser boa, ela precisava vencer. Precisava representar uma história construída durante décadas. Mas nem sempre a Ferrari conseguiu dominar a Fórmula 1. Durante o final dos anos 80 e começo dos anos 90, a equipe passou por momentos complicados. A Fórmula 1 estava mudando, os carros estavam ficando mais tecnológicos, as equipes estavam se profissionalizando cada vez mais. E a Ferrari, que sempre teve uma maneira própria de trabalhar, começou a encontrar dificuldades para acompanhar essa evolução. Em 1988, Enzo Ferrari morreu. E isso foi um momento extremamente importante para a equipe. A Ferrari perdeu a pessoa que tinha criado sua identidade. Sem seu fundador, a equipe precisou encontrar uma nova maneira de continuar existindo em um esporte que estava mudando rapidamente. Mas a história da Ferrari também tem momentos de glória. No final dos anos 90 e começo dos anos 2000, a equipe conseguiu construir uma das maiores eras da Fórmula 1. Com Michael Schumacher, a Ferrari voltou a dominar. Foram anos de vitórias, recordes e campeonatos. A equipe parecia novamente invencível, mas durante esse período de sucesso, existia uma questão que continuava crescendo, até onde a Ferrari aceitaria seguir as mudanças impostas pela Fórmula 1. E então, chegamos ao momento mais tenso dessa história. O ano era 2009. A Fórmula 1 estava passando por uma grande crise financeira. Os custos para competir estavam ficando cada vez maiores. Por isso, a FIA, entidade responsável pela categoria, começou a discutir formas de reduzir os gastos da equipe.
Uma das propostas envolvia a criação de um limite de orçamento. A ideia era simples: gastar menos dinheiro para tornar a categoria mais equilibrada, mas a Ferrari não concordou. Para a equipe italiana, essa mudança poderia criar uma Fórmula 1 com regras diferentes para cada grupo de equipes. E isso ia contra a visão que a Ferrari tinha da categoria. O conflito ficou tão grande que a Ferrari tomou uma decisão surpreendente. Ela ameaçou abandonar a Fórmula 1. Sim, a Ferrari, a equipe que participou de todas as temporadas da história da categoria, a equipe mais famosa do automobilismo, estava dizendo que poderia sair. Pela primeira vez em décadas, as pessoas começaram a imaginar uma pergunta que parecia impossível: como seria uma Fórmula 1 sem Ferrari? A Ferrari não é apenas uma equipe que ganhou corridas. Ela faz parte da própria história da Fórmula 1. Grandes pilotos passaram pela equipe, grandes momentos aconteceram com o carro vermelho. Rivalidades históricas foram construídas contra a Ferrari. A Fórmula 1 sem Ferrari continuaria existindo? Bom, provavelmente sim, mas seria uma categoria diferente, porque algumas equipes participaram da história. A Ferrari ajudou a escrever essa história. Depois de muita negociação, o conflito acabou sendo resolvido. A Ferrari permaneceu na Fórmula 1, mas aquele momento deixou uma mensagem importante. Mesmo a equipe mais poderosa e tradicional do automobilismo pode chegar a um ponto onde precisa escolher entre aceitar mudanças ou defender aquilo que acredita. A Ferrari já passou por crises, derrotas e momentos difíceis, mas talvez uma das maiores provas de sua importância seja justamente essa. Quando ela ameaçou sair da Fórmula 1, o mundo inteiro percebeu o tamanho do vazio que a sua ausência causaria, porque a Ferrari não é apenas uma equipe. Ela é uma parte da emoção que fez milhões de pessoas se apaixonarem pelo automobilismo. E talvez seja por isso que, mesmo depois de tantos anos, quando um carro vermelho aparece na pista, todo mundo presta atenção.